Boa tarde a todos. De acordo com o artigo 94, parágrafo 2º do Regimento Interno, franqueia a palavra ao vereador Marcos Ferraz para proceder à leitura do texto bíblico. Romanos 14, do versículo 13 ao versículo 14. Não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai propósito de não pordes tropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei e estou persuadido no Senhor Jesus, de que nenhuma coisa é de si mesma impura, salvo para aquele que assim a considera. Para esse é impura. Ar constitucional. Mas acho que ele não está indicando a ficha. Eu nem Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença dos vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino, presente. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereadora Flávia Bittar. Presente. Vereador Márcio Médio. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 12 vereadores presentes. Havendo um legal sobre a proteção de Deus, iniciando nossos trabalhos, declarando aberta a 6ª sessão ordinária da 17ª legislatura. Antes de colocar o primeiro secretário a leitura da pauta, eu vou suspender por 10 minutos a sessão para conversar sobre as emendas. A minha sala. Ô Edson. O Edson falou que você não falou? Edu vai subir também para a gente discutir essa emenda aqui. Tá terminando. Hoje é a última sessão, vai pro recesso e acabou. Sandrão, tá bonzão, meu irmão? Graças a Deus. Firme e forte. Agora sim, né? Vai vir todo mundo. Ainda não. Vai entrar. Salve Florentino. Choquinha. Ô, Choca, você tá aí disfarçado de
Eu não quero desanimar, não, mas eu não vi nada aqui para fazer. Tem para cachorro, tem para tudo, mas para coisa não vai ter. Eu falei pro Gleice lá. Vamos. Boa tarde a todos mais uma vez. Solicito ao segundo secretário que proceda a verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávio Bittar. Vereador Márcio Melli. Presente. Vereador Marco Ferraz. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Presente. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 10 vereadores presentes. Quer falar do recesso da Câmara? É depois, Rubem. Deixa eu ler primeiro. Havendo-me legal, sob a proteção de Deus, reiniciamos nossos trabalhos, declarando reaberta a 6ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. A presente sessão foi convocada especialmente para apreciação de seguintes proposições. Solicito ao primeiro secretário que proceda à leitura da pauta. Senhor presidente, gostaria de apresentar à mesa uma emenda modificativa. Pois não. Tem essa também alguma? Senhor presidente, gostaria de constar a presença da vereadora Flávia Bittar e Marcos Ferraz. Constado. Tem mais alguma? Recebido e passa para cá que eu leio. Foi recebida a emenda. Inclua-se na pauta. Então daqui, Edu. Porque
Peço então ao primeiro secretário que inclua na pauta a emenda modificativa número 2. Já tem aí, ensina depois. Depois você pega. Inclua-se na pauta a emenda impositiva número 1. Emenda supressiva número 1 ao projeto de lei ordinária número 65/2017. Artigo único. Suprima-se o parágrafo 1º do artigo 5º do projeto, renumerando-se o parágrafo 2º para parágrafo único. O quórum é a maioria simples. Avulso com os senhores vereadores. Não, eu estou lendo só, né? Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei ordinária número 65/2017. Artigo único. Desse é o artigo 4º do projeto a seguinte redação. Artigo 4º. Fica autorizado o Poder Executivo a 1. Abrir créditos suplementares, segundo o estabelecido no artigo 43 de seu parágrafo 1º da Lei Federal 4.320, de 17 de março de 1964, até o limite de 5% do valor global do orçamento da despesa para o exercício de 2018. 2. Efetuar operações de crédito por antecipação de receita, o ARO, nos termos das normas vigentes, em especiais as prescritas no artigo 38. Seus incisos, alíneas e parágrafos da Lei Complementar Federal número 101, de 4 de maio de 2000. O quórum é a maioria simples. Avulso com os senhores vereadores. Agora outras emendas, depois eu volto para cá. Emenda modificativa número 2. Não, depois, só estou lendo. Artigo 1º. Ficam alterados os valores das seguintes dotações orçamentárias, constante no anexo do projeto, conforme segue. Não, mas tudo bem, estou lendo aqui. Ficam devidamente adequados todos os quadros anexos do projeto com alterações inseridas pelo artigo anterior. Artigo 3º. O orçamento total da despesa da Câmara Municipal para o exercício de 2018 passa a ser de 10.827.600 com alterações inseridas pelo artigo 1º. Permanecem inalterados os totais gerais de receitas e despesas previstas pelo município de Vinhedo para o exercício financeiro 2018, constantes do projeto de lei número 65/2017, que totaliza R$ 462.572.217,03. Esse é 2. Emenda modificativa número 3. Ficam alterados os valores das seguintes dotações orçamentárias, constante dos anexos do projeto, conforme segue. Assina o vereador Rubens e demais vereadores. Ficam devidamente adequados todos os quadros anexos do projeto com as alterações inseridas pelo artigo anterior. Artigo 3º. Permanecem inalterados os totais gerais de receita e despesa previstos pelo município de Vinhedo para o exercício financeiro 2018, constante no projeto de lei número 65/2017, que totaliza R$
R$ 462.572.217,03. Na verdade era 1, né? Emenda impositiva número 1. Artigo 1º. Ficam alterados os valores das seguintes dotações orçamentárias, constante do anexo do projeto, conforme segue. Artigo 2º. Ficam devidamente adequados todos os quadros anexos do projeto com as alterações inseridas pelo artigo anterior. Artigo 3º. O orçamento total das despesas da Câmara Municipal para o exercício 2018 passa a ser de R$ 10.827.600, com as alterações inseridas pelo artigo 1º. Artigo 4º. Permanecem inalterados os totais gerais de receitas e despesas previstas pelo município de Vinhedo para o exercício financeiro 2018, constando o projeto de lei número 65 de 2017, que totaliza R$ 462.572.217,03. Primeira e segunda discussão e votação. Projeto de lei ordinária número 65 de 2017. Estima a receita e fixa a despesa do município de Vinhedo para o exercício financeiro 2018. Ocorre a maioria simples com os pareceres da Procuradoria Jurídica, Diretoria de Assuntos Jurídicos e da Comissão Permanente de Finanças e Orçamentos, avulso com os senhores vereadores. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, de acordo com o artigo 119 do Regimento Interno, as emendas apresentadas durante a sessão não possuem parecer. Portanto, suspendo a sessão por 10 minutos para a Comissão de Finanças e Orçamentos exarar parecer sobre as mesmas. E nomeio os vereadores Sandro Rebeca, Márcio Melli e Marcos Ferraz. Ah, não. É Finanças e Orçamento só. Falha minha. Caramba, o cara me elege, depois me disse que eu pensei que era comissão mista, finanças e orçamento. Senta aí na mesa aí, ó. Vamos fazer aqui. Faz aí mesmo. Faz aí mesmo, mata aí. Emenda modificativa. A emenda supressiva 1 é o Edu que vai pedir. Você vai pedir a retirada da emenda modificativa 2. Solicito ao segundo secretário que proceda à verificação de presença de vereadores e vereadoras. Vereadora Ana Genesini. Presente. Vereador Carlos Florentino. Presente. Vereador São PC. Vereador Edu Gelme. Presente. Vereador Flávio Vittar. Presente. Vereador Márcio Melo. Presente. Vereador Marcos Ferraz. Presente. Vereador Nil Ramos. Presente. Vereador Paulinho Palmeira. Vereador Rodrigo Paixão. Presente. Vereador Rubens Nunes. Presente. Vereador Rui Macaxeira. Presente. Vereador Sandro Rebeca. Presente. Senhor presidente, 11 vereadores presentes. Havendo legal sob a proteção de Deus, reiniciamos nosso trabalho declarando reaberta a 6ª sessão extraordinária da 17ª legislatura. Já pede a retirada aí. Gostaria de pedir a retirada da emenda modificativa número 2. E também a retirada da emenda supressiva número 1. Também traiu. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura. Peraí. Questão de ordem, senhor presidente. Constar presente o vereador Paulinho Palmeira. Supressiva e a modificativa. Constado. Tá. Isso. Vamos lá. Você pediu para eu ler já ou não? Solicito ao primeiro secretário que proceda a leitura do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, exarado as proposituras da pauta. Peraí. Emenda modificativa 2. Não, mas tudo bem, ela foi retirada, ela não tá, eu não vou ler. Já
retirada, só vou ler aqui. Vai ter a modificativa 3 e a impositiva 1. Mas aí vocês não deram Não, o a parecer ela é legal, não, esse aqui já tinha nada. Esse já tinha nada. Ah, tá. Esquece. Então, beleza. Só não vou ler, porque já retirou. Ela entrou, via normal, retirou. Ata da 17ª reunião Comissão de Finanças e Orçamento, realizada no dia 11 de dezembro de 2017, às 16 horas e 10 minutos. Parecer número 16 de 2017 da Comissão de Finanças e Orçamento. Emendas modificativas. Emenda modificativa 3 ao projeto de lei número 65 de 2017, todos de autoria dos vereadores. Aos 11 dias do mês de dezembro de 2017, às 16 horas e 10 minutos, reuniram-se os membros da Comissão de Finanças e Orçamento para realizar as seguintes proposituras. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 65 de 2017, anula dotações de secretarias da Fazenda e suplementa a Secretaria de Saúde. Emenda impositiva número 1 ao projeto de lei número 65 de 2017, destina recurso para secretarias. Considerando que, por inexistir impedimento legal, encaminhamos favoravelmente ao normal trâmite das mencionadas proposituras. Quanto ao mérito, será debatido em plenário. Nesses termos, foi lavrada a presente ata que vai assinada pelos membros dessa comissão. Edu Gelme, presidente, Carlos Florentino, relator, e Flávio Bittar, membro. Essa não vale mais. Você vai votar aqui, está aqui, a emenda modificativa. A 2 foi retirada. E a impositiva 1. Tá aí? Tá, então você tem a primeira emenda modificativa número 1. Tá aí. Modificativa, tá certo. Fica aqui. Essa supressiva que não vai votar. Emenda modificativa, tá aqui. Tá aqui? Tá. Depois você vai a emenda modificativa número 3. Tá faltando a emenda. Não, a 1 é minha. 3, emenda modifica 3 a impositiva é a sua. Falta Ah, um. essa aqui retirou. Vira a folha. Vira pra cá. fora do Banco Israel. Isso vai entrar para votar. E isso aqui foi retirado. Então, eu falo a primeira. Sim. Isso, só Nós as que vamos tem. votar isso. Que é a remanejamento. Emenda modificativa. Emenda modificativa número 1 ao projeto de lei número 65 de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única a emenda modificativa no 1 ao projeto de lei número 65 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Está aberto para lideranças. Então, eu solicito a palavra para o líder Sandro Rebeca para fazer o encaminhamento. Concedo a palavra. Com a palavra, vereador Rodrigo Paixão. Então, muito objetivamente, é um debate clássico, reiterado, todos os anos a gente faz, e as posições já são relativamente solidificadas, mas é importante a gente reafirmar, inclusive eu considero isso uma medida de planejamento do governo, ter um nível menor de flexibilidade, porque o alto grau de flexibilidade demonstrou que o governo acabou fazendo mau uso e acabou tendo poucos freios. E a Câmara serve justamente para ajudar a criar o sistema de freios e contrapesos para que a coisa funcione de uma forma mais tranquila. Já tivemos de tudo na cidade, não precisa vir falar que já teve 30, já teve 20, já teve 8, já teve 10, eu já sei disso tudo, todo mundo já sabe, todos os anos isso é debatido. A questão não é essa, nós estamos debatendo o governo atual, nós estamos debatendo a situação atual do país, um momento do governo de Vinhedo de dificuldades, de falta de planejamento, e eu estou convencido diante daquilo que os movimentos que cuidam de questões relativas às finanças públicas, ONGs que fazem fiscalização desses processos nos municípios, etc., dizem que o máximo de tolerável, de razoável, seria 5%. Então, é a nossa indicação de voto a favor da emenda modificativa 1, no sentido de reduzir a flexibilidade, a autonomia do governo para fazer decretos suplementares e fazer remanejamentos de receitas e empenhos para o atual nível de 12% para
5%, que a gente considera mais do que razoável diante das circunstâncias atuais da cidade e daquilo que a gente acredita que é o dever de uma Câmara Municipal, do prefeito regularmente consultar o Poder Legislativo. Ainda que com 5%, já é um nível bastante razoável se for bem utilizado. Então, nosso encaminhamento é favorável à emenda modificativa número 1. Mais algum vereador quer encaminhar para a liderança? Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamados vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Vou aprovar, senhor vereador, mas nós estávamos numa discussão aqui pessoal. Vou aprovar para acompanhar Vossa Excelência, mas depois a gente fala a respeito dessa emenda. Muito obrigado. Vereador Carlos Florentino. Reprovo. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Reprovo. Vereador Márcio Melli. Reprovo. Vereador Marcos Ferraz. Reprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Reprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Reprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. 1, 2, 3, 4, 5. Nós estamos em quanto? Nós estamos em quanto? 12. 6 a 5, é isso? 10 tem 11. 6 a 5. 6 a 5. Foi rejeitada por 6 votos contrários e 5 favoráveis. Portanto, Rubens votou. foi reprovada por 6 votos. Foi reprovado por 6 votos e 5 aprovados. É isso aí. 6 votos contrários e 5 votos favoráveis. Emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 65 de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única a emenda modificativa número 3 ao projeto de lei número 65 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Essa é do Rubens. Não havendo nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que possua chamados vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme, aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovada por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovada por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Emenda impositiva número 1 ao projeto de lei número 65 de 2017. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em discussão única a emenda modificativa, a emenda impositiva, não, modificativa, número 4 ao projeto de lei número 65 de 2017. Não, é impositiva. Impositiva 1. Algum vereador quer discutir? Não tem impositivo. Não, senhor presidente, na verdade eu não quero discutir, eu gostaria que os propositores expusessem a emenda, os motivos, etc., que eu acho que seria importante. A liderança, outros vereadores querem discutir? Peço a palavra. Com a palavra, o vereador Marcos Ferraz. Senhor presidente. Até por sugestão do nobre vereador Rodrigo, e acho realmente conveniente, nós fizemos um grupo de vereadores, basicamente um grupo de vereadores que compõem a base do governo ou independentes, enfim, aí a questão de nomenclatura, mas um grupo de vereadores, né? Que conversou hoje de manhã, com alguns conversamos agora à tarde, um pouco antes da sessão, havia dado uma explanação inicial, mas enfim, qual que é a ideia?
Como nós temos já consenso nessa casa, entre os vereadores, a respeito de não estar fazendo a utilização de recursos para a construção de um novo prédio da Câmara, né, nesse próximo ano e nos próximos, né, isso vai ser votado na próxima sessão, uma emenda aí, mas já foi discutido, né, como nós sabemos, e foi consenso. No orçamento havia um valor de cerca de 2 milhões, que teria, a princípio, essa finalidade no orçamento da Câmara, e já que existe esse acordo e não vai ser utilizado, nós achamos conveniente fazer uma emenda impositiva, porque daí ela obriga, né, o Executivo a utilizar esse recurso em outras áreas da Prefeitura. E dessa forma foi destinado, né, metade deste valor para a área da saúde, conforme já existe previsão na legislação que criou essa sistemática. Desse valor da metade, nós entendemos que seria conveniente destinar metade deste valor para medicamentos, que a gente sabe que do problema que existe, tudo a falta e tudo mais, e outra metade para equipamentos, né? Também a gente sabe da necessidade que existe de alguns equipamentos aí na nossa rede de saúde, Santa Casa, tudo mais. Então, dessa forma, foi feito. E os outros 50% desse valor, de cerca de 2 milhões, foi dividido aí entre várias secretarias fins, né? Não tem nada para secretarias meias, tudo secretarias fins, ou seja, a Secretaria de Esporte, para a Secretaria de Cultura, Educação, Meio Ambiente, enfim, conforme está na emenda, né? Enfim, eu só estou fazendo uma explanação, porque eu participei das conversações. Essa emenda não é minha, é desse grupo de vereadores, mas apenas para quem não participou eventualmente das conversações, o porquê dessa emenda e dessa forma. Não sei se consegui explanar, independente de concordar ou não do mérito, é outra questão, mas essa é uma explanação de como surgiu a ideia dessa emenda impositiva. Mais algum vereador? Não havendo mais nenhum manifestante de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda chamados vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Vereadora Edilgiave. Aprovo. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Aprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Aprovo. Senhor presidente, foi aprovada por 11 votos favoráveis e nenhum em contrário. Portanto, está aprovada por 11 votos favoráveis, nenhum em contrário. Projeto de lei número 65 de 2017, com 3 emendas. De acordo com o artigo 98, parágrafo 2º do Regimento Interno, está em primeira discussão o projeto de lei número 65 de 2017, com 3 emendas. Algum vereador querendo discutir? Está aberto para lideranças. Não havendo... Solicito ao vereador Sandro Rebeca a palavra. Com a palavra, o vereador Aprovo a palavra. Rodrigo Paixão. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público presente, internautas que nos acompanham, todos uma boa tarde. Eu gostaria de rapidamente só colocar os motivos que nos guiam aqui a contestar o texto final da lei orçamentária do município de Vinhedo. Na verdade, a gente teria, somente em relação ao problema da flexibilidade, que a gente considera equivocada para esse momento, dá uma flexibilidade que, inclusive, nos últimos anos o governo nem tem utilizado, né, de 12%, que a gente acha que isso acaba diminuindo os freios do governo, diminuindo o grau de controle que a Câmara exerce em relação ao Poder Executivo. Essa, por si só, já seria uma justificativa para a gente encaminhar um voto contrário. No entanto, senhor presidente, a gente sente dificuldade em relação ao debate do nosso orçamento público no município. Isso é um problema para a cidade resolver e não é desse ano, não é desse governo. Talvez os últimos episódios
e que a gente conseguiu efetivamente debater o orçamento da cidade foi quando existia o orçamento participativo, que com todas as críticas que pudesse fazer, mas existia um debate público, onde os conselhos municipais participavam, onde lideranças comunitárias participavam, onde era publicado com antecedência, existiam várias audiências públicas. E nós temos, todos os anos, visto um processo que é um processo burocrático. A gente acaba conseguindo 2 audiências públicas, porque a gente tem que aprovar uma lei de diretrizes orçamentárias, obrigando a ter 2 audiências públicas, quando a lei de responsabilidade fiscal deixa claro que deve ter audiências públicas no plural, né? E se não tem essas 2 mínimas, é realizada só uma. Só uma, em geral, em horário onde as pessoas não podem participar. Não é um exercício efetivo de fazer uma consulta. Eu vejo por áreas, eu vi com as meninas da assistência social, a confusão que foi para chegar no número em relação às entidades assistenciais da cidade, a dificuldade que é em relação ao orçamento da saúde, para a gente saber, né, para onde vai, o que foi, o que diminuiu, né? Fala-se tanto que faz-se mais com menos, né? Um discurso repetitivo que a gente não acredita, porque a gente vive a cidade. A ausência de obras de infraestrutura. Então, Vinhedo perdeu essa capacidade de investir. Nós temos uma lei orçamentária anual que não apresenta a possibilidade de a gente voltar a investir, voltar a ter um orçamento que seja um orçamento sustentável. Então, é um orçamento que, em geral, é um repeteco, um copiar-colar, coloca-se ali a inflação. Nós temos essa novidade que é a possibilidade de dar uma emenda impositiva. Eu acho que a gente tem que aperfeiçoar esse processo, eventualmente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, por ano que vem, a gente tentar dividir em 13 partes as emendas orçamentárias para cada vereador fazer o seu debate com a sua base, como faz feito no Congresso. Obrigado a todos. Mais algum vereador? Não havendo manifestação de lideranças, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do Regimento Interno, solicito ao primeiro secretário que proceda a chamar de vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Vereador Edu Jame. Rejeito. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melli. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. E vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Portanto, senhor presidente, está aprovado em primeira discussão por 8 votos favoráveis e 3 em contrário. Portanto, está aprovado por 8 votos favoráveis e 3 em contrário, em primeira discussão e votação, o projeto de lei número 65 de 2017. Quero só retificar também que foram 2 emendas e não 3 emendas. Não tendo recebido votação unânime favorável em primeiro turno de votação, está em segunda discussão o projeto de lei número 65 de 2017. Algum vereador querendo discutir? Está aberto para encaminhamento de lideranças. Se o meu líder permitir, eu gostaria de complementar minha fala. Permitida Com a encaminhamento. palavra, vereador Rodrigo Paixão. Não, eu só gostaria de encerrar o meu raciocínio para a gente tentar aperfeiçoar o processo de votação do orçamento para o próximo ano. Na verdade, eu até já tinha feito essa sugestão, mas acabou que a cidade se envolveu em vários outros debates, né? Mas que a gente pense num mecanismo similar ao que acontece no Congresso Nacional. Ou seja, o percentual que a gente tem de possibilidade de remanejamento de verba de forma impositiva para o Poder Executivo, que a gente fracione isso em 13 partes. Por quê? Porque cada vereador tem o seu público, cada vereador tem possibilidades, tem ideias, né, de apresentar. Eventualmente, se for algo maior, junta-se uma bancada, 2, 3 vereadores, mas que o processo legislativo permita isso. Eu acho que seria um aperfeiçoamento. Veja a dificuldade que é. Nós tivemos ano passado uma emenda positiva, que eu nem falei sobre isso, mas eu já fiz as comparações, o governo não cumpriu aquela emenda positiva. Certo? Tem coisas lá que não foram cumpridas. Nós tivemos aqui agora, tinha uma emenda que eu havia assinado, que era uma emenda apresentada pelo presidente, até por isso que eu pedi a explicação por que foi trocado, votei a favor, porque eu me senti convencido. Mas veja, não é um processo simples, né, principalmente num contexto onde a cidade tem falta de dinheiro. Então fica a minha sugestão para a gente pensar
num mecanismo, não sei se tem que fazer uma alteração na lei orgânica, se é no regimento interno, ou se não sei. Mas fica essa sugestão para a gente pensar. Obrigado a todos. Mais algum vereador pela liderança? Não havendo mais nenhuma manifestação de liderança, de acordo com o artigo 180, parágrafo 1º do regimento interno, solicito ao primeiro secretário que possua chamados vereadores e vereadoras para votação nominal. Vereadora Ana Genesini. Aprovo. Vereador Carlos Florentino. Aprovo. Vereador Edson PC. Vereador Edu Gelme, rejeito. Vereadora Flávia Bittar. Aprovo. Vereador Márcio Melo. Aprovo. Vereador Marcos Ferraz. Aprovo. Vereador Paulinho Palmeira. Aprovo. Vereador Rodrigo Paixão. Reprovo. Vereador Rubens Nunes. Aprovo. Vereador Rui Macaxeira. Aprovo. Vereador Sandro Rebeca. Reprovo. Senhor presidente, foi aprovado por 8 votos favoráveis e 3 em contrário. Tendo sido aprovado em primeira e segunda discussão e votações o projeto de lei número 65 de 2017, declaro lei aprovada por esta Casa, por 8 votos favoráveis e 3 votos em contrário. Nada mais a tratar na presente sessão. Agradeço a presença de todos e dou por encerrada a presente sessão.